você jogar a palavra sionismo no Google, vai aparecer a seguinte definição: é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo Reino de Israel. Para além de uma definição teórica, na prática, o que é ser sionista em 2023? E dá para ser sionista morando fora de Israel? Essa é uma pergunta que é muito comum de se ouvir por aí. E como atuar como sionista de forma relevante, seja em Israel ou na diáspora? Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense, e esse episódio ainda é mais especial porque a gente acaba de chegar a 200 episódios do E Eu Com Isso. Palmas aí pra gente. Uhul. 200 episódios é bastante coisa, hein? E eu sou o João Torquato, sou músico e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Nossos convidados hoje são David Dizendruck, presidente do Instituto Brasil-Israel, e Eitan Gottfried, ele que foi a vida toda do movimento juvenil Noam, fez Aliá em 2015, serviu sargento na unidade de paraquedistas do Exército de Israel e é formado em Ciências Políticas e Estudos Judaicos pela Universidade Hebraica de Jerusalém e agora é mestrando em Estudos Judaicos pelo Instituto Scherter. Curiosidade, torce para o Brasil e para a Argentina na Copa do Mundo. Muito obrigado por me convidarem. Bem-vindo, Eita e Daniel e David. Muito bem-vindos ao Eu Com Isso. Muito obrigado aí, João e Amanda. É sempre um prazer estar aqui no IB. E David também, né? Que honra estar aqui com o presidente do IB. E pode parecer complexo, mas é verdade. Estou para o Brasil e para a Argentina. Segurem aí essa complexidade. Bom, muito contente de estar aqui, né? Eu brinquei com a Anitta, com vocês, que levou 4 anos para mim ser convidado para o podcast do IB, né? Você vê que aqui não tem nepotismo nenhum, né? Mas, enfim, muito contente dessa marca aí de 200, né? Então, e ter essa oportunidade de falar com o Eitan, que já abre aí trazendo, né? Acho que uma característica do IB, que é a ambiguidade, né? Torcer para o Brasil e para a Argentina, pô, essa aí é a cara do IB, né? Como é que a gente consegue conciliar essas coisas? Mas, enfim, eu acho que é uma ótima abertura aí, porque não tem uma resposta apenas, né, para as perguntas que a gente se faz. E começando já com o pé direito aqui, como eu sempre falo, com o pé na porta, vocês dois, vocês se consideram sionistas? Se sim, como vocês exercem o sionismo de vocês no dia a dia? Né? Bom, sim, me considero absolutamente sionista desde criancinha, né, vamos dizer assim. Enfim, minha família e toda tem uma tradição aí muito ligada a Israel, né? Meus pais fizeram aliá, tenho irmãos morando em Israel há 40 anos, sobrinhos, enfim, então sempre fui de movimento do juvenil, fui do Nessa, fui masquir do Nessa, né? Secretário-geral do movimento juvenil, depois fui masquir, né? Do todo o Conselho Juvenil de São Paulo, enfim, muito ligado. Eu acho que Israel, na minha visão, assim, é uma parte inexorável da minha identidade judaica, né? E então acho que a gente vai conversar mais sobre isso no decorrer da conversa, mas para mim o sionismo ele se expressa justamente através dessa minha identidade judaica, onde ele está muito presente nas próprias festividades religiosas, né? Então, eu acho que eu aprendi muito não é conciliar, mas eu vejo como uma coisa só, né? A boa parte das festas judaicas estão relacionadas a Israel, então eu não separo muito esse aspecto de religião e Estado, né? Nação, país, né? Eu acho que religião e Estado, eu vejo isso muito integrado. E como parte da minha identidade, eu me preocupo muito com Israel, né? Me preocupo com as pessoas que estão lá, com a sua legitimidade, né? Com os ataques que Israel sofre, com a falta de compreensão que existe muitas vezes sobre toda a questão, né, do Oriente Médio, Israel inserido nessa região bastante complexa de ser entendida. E o exemplo hoje concreto, né, de como eu atuo de maneira sionista é justamente o trabalho que a gente tem feito no IB, né? Então, é uma dedicação bastante grande, mas com uma visão revisitada do que talvez
seria o sionismo na minha época de juventude, né, quando era do movimento juvenil, onde talvez a expressão máxima do sionismo era você ir para Israel, né? Então, o ser sionista, né, Amanda, que ela começou com essa pergunta, né? Ser sionista é para Israel. E na época, né, quase 40 anos atrás, se você não ia para Israel, então você não era o sionista legítimo. E eu acho que isso mudou, eu acho que hoje existem novas visões, né, sobre o que é ser sionista, e então é meio por aí, né, que eu vejo e que eu pratico o meu sionismo. Para mim, eu venho, talvez, a minha história é parecida, talvez no começo, também cresci no movimento juvenil, no Noam, fui masqueiro também do Noam, também na comunidade Shalom, que também como comunidade também tem o sionismo, Israel muito, uma parte central da experiência judaica, e veio também da minha família, tenho também família em Israel. Em 2015, senti que eu fazia, né, atividades peolot sobre Israel, todo o meu trabalho de faculdade eram sobre Israel, e eu entendi que se eu realmente quero, né, expressar a minha identidade sionista e realmente criar um impacto, né, nesse país que a gente fala tanto e se envolve tanto, eu decidi que eu quero começar minha vida em Israel, eu decidi fazer Aliyah, fiz o exército, como também não era uma coisa que não é obrigada, mas eu fui com esse objetivo e procurei entrar no melhor lugar, também criar cargos de liderança dentro do exército. E depois, na minha vida, né, que a gente chama na vida civil, pós-exército, é interessante isso, né, porque tem muito essa questão de que, né, fazer Aliyah, ser sionista é fazer Aliyah, né, isso era antigamente, mas até hoje também tem pessoas que até hoje falam um pouco disso, e até hoje eu sinto que às vezes um pouco básico, fala assim, fazer Aliyah, ponto, tipo, o seu sionismo foi expressado, então acabou, você ganhou o jogo do sionismo. E eu acho que justamente o sionismo foi criado com uma coisa que nunca termina, né? Você fazer Aliyah, no meu ponto de vista, o sionismo não acaba aí, né? Muitas pessoas fazem Aliyah por muitos motivos e vivem suas vidas de muitas maneiras. E isso não quer dizer que você está vindo uma vida sionista ou que você está praticando o sionismo de alguma maneira. Eu acho que o sionismo é uma coisa ativa. Eu acho que me incomoda, não me incomoda, mas eu fico pensando sobre essa questão de você é sionista, né? Eu acho que você tem que fazer sionismo. O sionismo é uma chamada para ação, né? Uma chamada para transcendência, uma chamada para realmente tá marchando o tempo inteiro para frente. E então, quando eu fiz Aliyah, eu coloquei na minha cabeça que eu não quero só fazer Aliyah e ganhar o passaporte e o RG israelense, né, a Tadzeut, e falar, pronto, ganhei o jogo. Também me envolver. Então, também mais prático, né? Eu me envolvo até hoje em organizações que buscam lutar por melhorias de vida aqui em Israel, por criar espaços mais igualitários e mais equitativos aqui em Israel. Eu fiz parte, como eu venho do Noam, da Shalom, então também a briga pelo pluralismo judaico aqui em Israel também, que é uma pauta muito importante que, para mim, vai ser definidora aqui para onde a gente vai levar esse Estado, e agora com as eleições também, tem uma discussão muito grande sobre isso. Então eu sinto que eu exerço o sionismo na minha prática ativa de tentar influenciar Israel para ser um país melhor, para ser um país o país que ele se propôs quando ele foi criado. Né? Um país que é aberto a todas as religiões e raças e etnias, um país que busca ter uma democracia vibrante, com muitas expressões do que ser judeu nesse país, e às vezes tem muitas tensões, que a gente tem que lutar ativamente para que ele continue nesse caminho. Queria complementar só uma coisa, só rapidinho. Claro. Que o pai do Eitan trouxe uma citação para mim numa conversa que a gente teve na Shalom, no Rabino Elliot Cosgrove, né, que ele fala justamente que o sionismo não é um destino, é uma aspiração. E que achei muito do que você falou, né, Eitan, acho que tem muito a ver com isso, né, que não é um destino, é uma aspiração. Enfim, só para complementar. Não, total. Eu ia falar também que é muito bonito assim ouvir o Eitan falando, porque parece que parte de uma essência, né, tão fundamental do que é o sionismo, né, e tão diferente do que a gente ouve hoje, do que se pensa aí no senso comum, né, que acaba até se tornando algo, principalmente em alguns setores da sociedade, às vezes até meio pejorativo, né, algo
que usam para ofender, né, principalmente judeus progressistas, que se dizem sionistas. Então, te ouvir, eu achei que você traz uma definição que parte do seu olhar, que é muito, muito bonito, inspirador mesmo. O David, ele falou, né, que para ele não tem muita diferença o que ele vê como religião dentro do judaísmo e o sionismo dele. E eu queria que vocês comentassem um pouco mais a fundo, começando com você, Eitan, de que forma o judaísmo de vocês, né, e de que forma o seu judaísmo está ligado ao sionismo, né? Como você vê isso a partir da sua ótica e a partir do judaísmo que você acredita? Para mim, eu acho também está completamente interligado. Eu acho que não faz sentido conceitualmente falar de sionismo sem falar de judaísmo. Na minha ótica, acho que é interligado. Somos sionistas porque somos judeus e de lá veio tudo, né? E é um anseio, justamente a grande sacada do sionismo, né, quando começou, é que não é uma coisa moderna. Por mais que fala de país, de autodeterminação, que são conceitos modernos, né, estados modernos, justamente o sionismo trouxe o anseio, a ancestralidade, né, a questão de ser nativo, e que isso mudou a fichinha, e por isso talvez criou essa força tão forte que a gente vê até hoje, né, conseguiu construir um país e até hoje estamos falando sobre isso. E também por isso, por exemplo, eu acho muito legal do IB que, né, o IB, Instituto Brasil e Israel, não fica só nos limites sobre o Brasil e Israel a nível político, a nível geográfico, mas também entra na conversa sobre o judaísmo, porque está totalmente interligado, e eu acho que cada vez mais vai ser mais interligado, né? Quando começou o sionismo, tinham aqueles que falavam que o sionismo vai ser o novo judaísmo, né? Que o judaísmo vai acabar de alguma maneira, ou ele vai meio que fade out, e que o sionismo vai ser a nova narrativa, a nova identidade única, né, desse povo judeu, que vai ser esse povo sionista, e vai ser isso. E cada vez mais, né, com o tempo, dá para ver que não é assim, né? Que o judaísmo é a parte integral e que talvez é a base, é a linguagem, é a expressão que a gente tem para poder levar o sionismo à prática. E também outro ponto interessante, né, que os maiores pensadores sionistas se começaram, que eram muito, muito, muito seculares e de uma maneira até meio que antirreligiosos, todos eles eram muito estudiosos em fonte judaica. Você vê isso na biblioteca do Herzl, você vê isso na biblioteca do Davi Ben-Gurion, e como, né, essas pessoas talvez falavam, são ícones não religiosas judaicas como a gente vê hoje em dia, eram muito enraizados nas fontes judaicas, justamente porque eu acho que eles também viam essa visão interligada entre o judaísmo e o sionismo. David, tem algo a comentar? Não, muito bacana. Bom, dizem que a questão da formação da identidade, né, tem a ver com idioma, religião e Estado, né, e tudo, como o Eitan já ressaltou, é muito interligado. E eu acho que algumas vezes, infelizmente, dentro da comunidade judaica principalmente, existe um pouco essa separação, né, entre religião e Estado, né? A gente vê, talvez mais do lado o ortodoxo, né, mais conservador, ele, por exemplo, nas suas preces, ele não faz uma bênção que se faz nas comunidades progressistas, ou mesmo as comunidades ortodoxas nacionais, né, como é chamado em Israel, o sionismo nacional. Tem uma prece que se faz pelo Estado de Israel e pelo sionismo, pelo exército, desculpa, pelo Estado de Israel e pelos soldados do exército de Israel. O dia da independência de Yom Ha'atzmaut, para o sionista religioso, é considerado uma festa mesmo, com as preces correspondentes a uma festa judaica, né? Na ortodoxia mais tradicional, isso não existe. Então, você vai numa sinagoga no sábado, ele não vai fazer a prece pelo Estado de Israel, não vai fazer a prece pelo exército, pelos soldados do exército de Israel, e o dia da independência, o Yom Ha'atzmaut, é um dia normal. Então, eu acho que parte da comunidade tem esse tipo de educação, de uma coisa meio separada, né, entre religião e Estado. E eu acho isso uma pena enorme, né, porque, como o Eitan falou, está extremamente interligado, né, então, para mim é muito natural você ter
essa questão do judaísmo e do sionismo juntas. Você pensa assim, algumas festas judaicas, só para rapidamente citar aqui. Você pega Pêssar, né, a nossa Páscoa. Pô, é a saída do Egito, para onde que a gente foi? A gente foi para a terra de Israel, né? Você pega a festa de Sukkot, das cabanas, poxa, a gente estava onde? Estava no deserto indo para Israel, né? A gente pega o Yom Kippur, o dia do perdão, o grande final, né, de Yom Kippur é a prece de Neilá, né, que é o nome da prece que a gente fala. Pô, umas últimas frases que a gente fala é o ano que vem em Jerusalém, Yom Kippur, a gente está lá 25 horas sem comer, sem beber, o ano que vem em Jerusalém. E agora a próxima festa, que começa agora semana que vem, que é Hanukkah, a festa das luzes. O que é a festa das luzes? Uma revolta dos macabeus que foram lá e reconquistaram, né, o templo de Jerusalém e conseguiram, enfim, toda a história de Hanukkah também em Jerusalém. Então, é tudo muito interligado. Então, eu vejo, assim, é inseparável, e eu acho que o que a gente tenta fazer um pouco no IB é mostrar essa relação, né, que não é uma coisa separada, muito pelo contrário. E aí entra toda uma questão que também eu acho que ambígua, algumas vezes, dentro da comunidade, de quais valores que a gente quer defender. Porque, poxa, se a gente quer olhar, bom, então vamos realmente ser coerente com os valores humanistas judaicos, com os valores originais da criação do Estado de Israel, então a gente tem que fazer uma reflexão nas políticas atuais de alguns governos de Israel, né, ou mesmo nos nossos governos ou nos países que a gente vive. Porque essa mesma coerência que a gente, o Eitan, aqui estamos falando, né, entre religião, judaísmo e sionismo, a gente também tem que ter com relação ao resto da humanidade, não pode ser uma coisa só isolada para dentro, né? Eu até comentar isso, David, desculpa cortar, porque a gente gravou um episódio com a Dani, né, Daniela Creche, que é a correspondente do IB em Israel, um beijo para a Dani, falando sobre esse novo governo, né, de Israel, né, que vive um momento de inclinação para a direita, ou até mesmo extrema-direita. E vocês acham que isso torna mais difícil ser sionista, ou ser sionista independe da posição do governo israelense? Porque tem diversas questões, né, problemáticas, a possível coalizão Ben-Gvismo, outra, a gente pode trazer, né, para Israel, para os países ao redor, para a diáspora, enfim. Não, assim, eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? Porque quando você faz essa pergunta, me faz pensar, será que eu sou sionista só quando me vem bem, né? Quando eu tenho um discurso bonito e quando as coisas são legais, né? Citando aqui Ben-Gurion e Herzl, né? Que, né? É fácil falar deles, né? Um, porque estão no passado, e dois, porque, né? Acho que a gente viu o resultado das suas ações e talvez eu me identifico muito com muitos dos seus passos. E agora, né, na coalizão atual, que ela é bastante complicada a nível de pluralismo religioso, a nível de né, igualdade na sociedade, e tem esse cunho mais de direita, extrema direita, me fez pensar, né, será que meu sionismo passa por quando estou confortável, quando não estou confortável? E eu acho que, no meu ponto de vista, né, eu li muitas pessoas escreveram, né, sobre esse governo, sobre a catástrofe que ele pode ser, ou a tragédia que vai levar Israel e tudo mais. E não é que eu não concordo, eu também acho que ele é perigoso, também acho que ele é bem complexo, é difícil de engolir. Por outro lado, eu sinto que o sionismo, você começa a manejar de sionista através de dois pontos principais. O primeiro ponto é conexão. Para você ter algum tipo de realmente prática sionista, você poder se considerar sionista ou realmente viver essa identidade, você tem que ter conexão com Israel. E conexão se passa por muitos momentos e diferentes espaços, passa pela língua, por notícias, por música, por cultura, por conhecer pessoas. E quando você começa a ter uma conexão realmente profunda com Israel, você vê que Israel não se baseia em governo, assim como o Brasil não se baseia em governo, né? A cultura brasileira não tem nada a ver com quem é o político da vez ou quem não é. E aí, a partir da conexão, e da conexão forte com Israel, você vem para o segundo lado que eu já falei, né, a questão da prática, né, da chamada para ação, e de realmente tentar influenciar Israel para um caminho
ele pode, no final da historinha, se tornar o que ele foi criado para ser, que é ser uma luz entre as nações. E eu acho que agora com o novo governo, para mim, pessoalmente, me deu mais motivação para lutar mais. Assim, acho que me deu mais, assim... eu sinto que, pela não identificação com o governo, claro, para onde sim eu quero levar Israel, para onde sim eu quero influenciar, e com que tipo de organizações de pessoas eu quero me envolver. Eu acho que essa perspectiva, ela é difícil de fazer essa perspectiva, e obviamente quando você não se identifica com as pessoas, ou com as frases, ou com as políticas, é mais difícil você se conectar com o país em si, com a sociedade. Mas eu acho que se a gente for mais a fundo, justamente esse é o momento. Eu acho que se tem um momento para ser sionista, é agora. É agora, de lutar para Israel vai para um caminho melhor, poder se envolver com, entender melhor, se envolver com organizações que realmente querem se aprofundar no que é Israel, no que é sionismo, para poder realmente fazer parte, né? E não achar que porque uma eleição não deu tão certo, a gente levanta as mãos. E alguns destaques, eu queria dizer assim, primeiro, que a gente tem que sempre ressaltar que existe sociedade civil e existe governo. Isso a gente fala muito no IB, né? Então, essa coisa das condenações, boicotes, poxa, você tem uma sociedade civil, e a gente olhar o que aconteceu nessa última eleição, foi assim, no detalhe que perdeu, né, Itália? Porque se o Meretz, que era o partido mais à esquerda, tivesse feito uma aliança com o Avodá, com o Partido Trabalhista, ia ser outro resultado. Então, foi uma coisa muito milimétrica, que é o que a gente tem acompanhado no Brasil, no México, nos Estados Unidos, essas sociedades absurdamente polarizadas, mas uma margem muito próxima da divisão. Então, eu acho que a gente tem que esperar, não assim, é uma catástrofe, né? Porque realmente foi uma coisa muito mínima, a sociedade israelense também está dividida, e certamente, isso a gente vê em pesquisa, o Etam pode confirmar, a direita israelense, não é assim toda a direita israelense que quer o que o Ben-Gvir e os Smotrich querem, entendeu? Tem uma questão de ser direita em Israel, tem muito a ver com uma questão de segurança, né? A gente vê os atentados em Israel, então não é que os caras querem expulsar os palestinos, acabar com os... Não é, tem uma questão ligada à segurança. Então, só essa ressalva, né, que acho que a gente tem que fazer essa separação muito clara entre sociedade e governo, e que é por uma margem mínima que esse governo está se formando, ou seja, o risco de ele também não acontecer ou terminar rapidamente também existe. Então, acho que essa é uma ressalva muito importante. Concordo 100% com o Eitar, né? A gente está em época de Copa do Mundo, né? Então, acho que assim, meu time está caindo para a segunda divisão, então não vou mais torcer para o time, pelo contrário, né? Você vai lá no estádio e fala, vamos lá, não vamos cair para a segunda divisão, né? Então, fazendo essa analogia com o futebol, estou totalmente alinhado com o Eitar, né? Quase uma convocação, né, um chamamento aí para tanto a sociedade civil israelense como para a gente. Porque tem outra coisa também que eu acho que é totalmente interligada, é Israel e diáspora. Né? Então, a primeira pergunta que você começou, dá para ser sionista Israel? Hoje, assim, é muito ligado, da mesma maneira que judaísmo e sionismo estão ligados, Israel e a diáspora também. Né? Porque o que acontece lá impacta a gente aqui, o que a gente faz aqui também acaba impactando lá. E quanto mais forte for essa conexão, essa relação entre Israel e diáspora, melhor para todo o povo judeu. Então, esse é um momento que eu falei muito importante. A gente está vendo movimentações, principalmente da comunidade americana, que é a maior e tal, várias organizações que são super pró-Israel, manifestando grande preocupação com o que pode acontecer no governo israelense. Então, eu acho que isso também é um outro ponto interessante, né? Essa interdependência, a gente pode dizer, entre Israel e o que a gente chama de diáspora, né? Ou seja, os judeus que moram fora de Israel. E, para concluir esse meu pensamento, o que a gente tem também assistido com muita preocupação é o crescimento do antissemitismo, e muitas vezes relacionado a Israel. Então, existem, muitas vezes, não são todas, onde as críticas a Israel estão lá no limite do antissemitismo, ou são antissemitas, né? E aí só o Natan Sharansky, né, que, enfim, é uma figura super importante, né, em Israel. Hoje ele colocou 3 Ds, né, para você identificar quando uma crítica a Israel pode ser considerada como antissemita, né, que é quando você está demonizando Israel, deslegitimizando Israel,
ou aplicando 2 pesos e 2 medidas, né? Então, esses são alguns critérios que ele recomendou para você identificar quando uma crítica não é apenas contra o governo de Israel, mas sim uma crítica antissemita que potencialmente podem aumentar bastante, principalmente agora com um governo novo no Brasil e esse governo novo em Israel, a gente pode ter um crescimento desse tipo de críticas que cruzam um pouco essa linha entre crítica ao governo de Israel e antissemitismo. Então, perfeita a colocação de vocês. Falando assim um pouco do trabalho do IB, então queria que o David começasse agora respondendo a próxima pergunta, né? A gente está vendo, estão rolando aí, né? Está rolando simpósio IB no campus, então é um trabalho que o IB já vem realizando há muito tempo, né? Para que a gente enxergue as complexidades, né, da sociedade israelense como um todo, né? Porque eu acho que a gente tem que ter muito mais perguntas, encarar isso com a complexidade que ela merece do que chegar a respostas e a verdades absolutas. E um ponto, então, que a gente gostaria de trazer aqui para a conversa é sobre a questão da Hasbará, ou o que a gente entende como Hasbará aqui no Brasil, né, que é uma compreensão singular, né, apesar da tradução da palavra, né, ser explicação, né, o mais comum é que aqui seja entendido como uma defesa de Israel, uma propaganda positiva unicamente de Israel. Então, eu queria que você, David, começasse comentando, depois ouvir o Eitan, se dá para ser sionista e criticar, né, ter uma atitude crítica em relação ao governo de Israel, enfim, as várias questões aí em relação ao governo que vocês disseram muito bem, que realmente a gente tem que olhar, né, separar, entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, eu queria que você começasse comentando isso. É um ótimo ponto, né, Amanda? A gente sabe quanto a gente recebe de comentários e críticas com relação a isso, né? E o Daniel Dweck, né, que acho que bastante dos nossos ouvintes conhecem, o editor executivo do IB, costuma dizer que a gente não critica Israel, né? A gente humaniza Israel. A gente está falando bem de Israel, porque na hora que você mostra, como eu falei antes, a sociedade civil israelense, né, com toda a sua complexidade, as suas ambiguidades, a gente tem aqui o torcedor do Brasil e da Argentina, isso é Israel, entendeu? Então, assim, não dá para você idealizar Israel, como também a gente costuma chamar aqui o Israel imaginário. Então, você criar Israel, não, porque Israel é o país das startups, Israel onde você tem árabes israelenses no Supremo Tribunal, Israel tem os etíopes que vieram para Israel, tudo isso é verdade, e é incrível e é maravilhoso. Agora, não podemos ficar só nesse lado maravilhoso de Israel, ou de nenhum país. Então, essa nossa argumentação é que a gente não está criticando Israel ou falando mal, pelo contrário, a gente está colocando Israel no mundo real, no mundo de todos os outros países, que tem coisas boas, tem coisas ruins. Então, na nossa visão, a gente está humanizando Israel. E na hora que você humaniza Israel, você desarticula, você desmonta argumentos que se baseiam muito nessa Israel imaginária, né? Que vem, não, porque Israel é de apartheid, Israel é racista, Israel mata crianças e mulheres palestinas. Pô, peraí, cara, vamos ter uma conversa aqui humanizada, da mesma maneira que os palestinos não são todos assassinos de israelenses, né? Do outro lado também não é todo israelense que fica... Então, muda a conversa, você coloca a conversa em outro lugar, é disruptivo. Então, é isso que o IB tenta fazer. O IB tenta sair desse círculo vicioso de mocinhos e vilões, né? O Oriente Médio não é de mocinhos, o Amos Oz fala muito disso, né? A gente tem mocinhos e vilões dos dois lados. Então, eu acho que essa é a postura do IB, de trazer a complexidade, de falar, tem torcedor da Argentina e de Israel. Eu fui lembrando isso do Eitan, porque é muito louco isso, né? Mas é isso mesmo, Israel é muito louco, entendeu? E todos os países têm essas ambiguidades. Então, a gente vê o IB muito nesse papel de evitar, né, assim, essas análises espelho d'água, né, que tem essa profundidade assim, né, de alguns centímetros só, né, que não resistem. Inclusive, a gente, no trabalho do IB que a gente faz, você mencionou, né, que está rolando agora hoje, né, o IB no campus, é justamente capacitar o jovem universitário com análises mais profundas. Porque na hora que você entra com uma visão rasa, de espelho d'água, numa faculdade, onde você tem um mundo acadêmico que se aprofunda, esse tipo de análise, né, que vem com manuais de perguntas e respostas,
Se você entra no espelho d'água, mergulha no espelho d'água, você vai quebrar a cabeça, você vai ter um traumatismo craniano, né? Então, não se sustenta. Então, a tese do IB é que a gente tem que falar de mandar real. Por isso, as viagens do IB, e a Amanda foi numa dessas viagens, né? A Amanda, a gente foi junto. Cara, a gente vai para Ramala, a gente vai para Belém, né? A gente foi lá no campo de refugiados palestinos, vamos lá tomar biscoitinho e chá com o cara, ele falando para a gente. E foi incrível. Porque aí o jovem volta para cá, ele viu a real. Ele não fica só em Israel, visitando as coisas legais e bonitas. Ele vai lá, encontra com a sociedade civil israelense, com a autoridade palestina. Então, isso você capacita o jovem de uma maneira incrível, você empodera o jovem, né? Ele vai tomar a decisão dele, ele vai fazer o próprio pensamento dele e chegar à conclusão dele. E na hora que você mostra, né, você tem essa predisposição de empoderar o jovem, de confiar no jovem, falar, tá aqui, cara, vê aí, vamos conversar, vamos falar. Isso, como eu falei, é disruptivo. Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz e a gente acredita, né, Amanda? E você teve a oportunidade de vivenciar isso. Uma oportunidade incrível, assim, que marca para a vida inteira, porque é isso, né? A gente viver em loco, assim, enxergar, né, um pouco, né, porque a gente vê um recorte, né, daquela realidade, mas com uma representação do que é a complexidade de forma muito intensa, assim. Essa viagem para mim foi intensa e super importante, assim, a gente, e se todo mundo, né, que se mete a falar, né, da complexidade do conflito, da sociedade israelense, tivesse uma oportunidade, né, de fazer uma viagem como essa, a situação seria completamente outra. E eu queria te ouvir, Eita, sobre isso. O que você acha? Não, primeiro de tudo, eu acho que o David falou pontos muito importantes, assim, especialmente na questão de se profundizar e falar de complexidade. Primeiro, jogar a real não deveria, de uma maneira, confundir a nossa identidade sionista, né? Pelo contrário, né? Eu acho que quando a gente tem entendimentos superficiais de algumas coisas, é muito mais fácil a gente se desvincular dessas coisas. Né? Sempre tem aquele hobby que a gente pega por uma semana e depois a gente lá chuta o balde, né? Na época da pandemia, todo mundo fez pão, né, em casa, e agora ninguém mais quer saber de pão, nem nada disso. E eu acho que esse trabalho de realmente se aprofundizar, entender as complexidades, e é muito louco que eu morando aqui em Israel, né, eu moro em Israel há 7 anos e meio, para mim, todo ano, tendo mais coisas complexas da história israelense, de personagens que eu não conhecia, e que não é que chega até o final, né? Você sempre tem essa busca pela complexidade e pelo entendimento. E eu acho que eu também tinha, né, achava muito chato essa questão, né, asbará, vou chamar de antiga, ou talvez aquela prática de você tem que aprender 100 maneiras de defender Israel, não importa como, que era muito raso, mas, e aí é o mais, acho que para mim, importantíssimo também, tem 2 pontos para mim que são muito essenciais. Eu acho que é muito importante, como eu falei, se aprofundizar e não ter medo, né, de criticar Israel, mas eu acho que é uma pergunta muito importante de onde vem essa crítica e como eu me relaciono com a minha identidade a partir dessa crítica. E eu digo isso porque não dá para você criar e fortalecer sua identidade sionista só a partir da crítica e só a partir do Israel tinha que fazer assim, e meio que fica nessa questão, né, que quando Israel fizer isso, aí realmente eu vou estar completo na identidade sionista. Eu acho que é pelo contrário. Israel ele é tão meu, ele faz tão parte da minha vida, ele faz tão parte do meu destino e do meu destino coletivo como povo. Por isso, eu fico muito bravo quando Israel não faz as coisas da maneira que eu acho que tem que ser, ou por isso eu fico bravo quando algum político faz uma declaração que, né, nada a ver. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que o inverso é muito difícil fazer. Mas o caminho de você tem que ter a transcendência interna e falar, nossa, Israel é tão parte da minha identidade como pessoa, do meu destino como povo. E por isso eu fico bravo, e por isso eu critico, por isso eu me envolvo, e por isso eu quero aprender mais. Né? E por isso eu quero também, né? Acho que o IB, um trabalho importante do IB também é a explicação a nível até de entendimentos básicos, né, para a população brasileira. Muitas vezes você vê, né, quando eu vivia no Brasil, e na minha faculdade também, que eu estudei no Brasil, você quer entrar numa discussão mais profunda sobre Israel,
e faltam ainda conceitos, né, básicos de entendimento da região, que você não mora, né, na América Latina, você mora no Oriente Médio, que tem outras regras, outros costumes aqui né, a nível geopolítico. Então, acho que quando você tem uma identidade forte, uma transcendência, né, tua como judeu, como sionista, a crítica ela é inerente, ela é óbvio, né, que você vai criticar. E também é um ponto interessante, só para terminar esse ponto, que aqui em Israel, todo mundo critica políticas, ou critica pessoas, ou critica ações, ninguém se vê como anti-sionista. Pelo contrário, as pessoas criticam pelo sionismo. Né? Assim, a discussão aqui tipo, as críticas aqui que são muitas vezes muito mais fortes do que críticas externas, internas, elas se fazem, né, em prol do sionismo, em prol dessa, né, que eu falei, dessa busca, dessa ação constante em prol de desenvolver Israel e levar Israel para esse caminho melhor. A gente não tem que ter medo dele. Só o meu adendo, que foi o ponto final aqui, é que ele tem que vir, né, enraizado dessa identidade, desse carinho, desse orgulho, e que passe do outro lado, né? Que se você, né, acho que a gente passou de um mundo, né, que o mundo antigo, talvez as Asbará foi criada num mundo onde informações não chegavam. E quando chegavam muito ali, né, de maneiras muito singulares. E por isso é importante, né, essas Asbará, essa questão de colocar os fatos como lição. Mas hoje em dia, você abre um Google, você abre um Globo.com, você abre, né, um Haaretz, um Ynet.com, a informação é muito mais rápida. E junto com ela, a gente pode ver nesse ano especialmente, né, a questão de fake news chega muito, muito mais rápido. Então também tem um ponto de explicar como as coisas são de verdade, né? É redundante, mas e também tem esse ponto, né, que não é de asbará, mas é um ponto de realmente de entendimento, né, de entendimento e de realmente ver que aqui em Israel tem também problemas com quem são as pessoas que falam e quais são os jornalistas e como falam. Eu acho que também é um ponto importante. Muito interessante essas questões que vocês trazem aqui, né? E pensando assim, né, com as duas perguntas que foram feitas, que o antisionismo, ele é muito forte hoje, né? Você tem o BDS, você tem personalidades, empresas, artistas importantes, né, que fazem um boicote a Israel e tem uma posição pública, né, contra Israel e acaba misturando, né, isso que o David fala, a sociedade civil, Estado, né, coisa que eu sempre falo, né, assim, quando alguém vem com essa narrativa, eu falo, gente, o Trump era o presidente dos Estados Unidos, tinha uma série de posições complicadas, mas nem todos os americanos eram trumpistas e tinham aquela posição, né? Então, né, eu gostei muito disso que você trouxe, David, de sociedade civil, Estado, e eu percebo que quando vem essa carga antisionista muito grande, inclusive pessoas, né, capacitadas do ponto de vista acadêmico, né, nesse tema, acabam sendo um pouco desonestas, ao meu ver, quando vai tratar desses assuntos, né? E vocês acham que esse peso, né, que o antisionismo tem pode afastar algumas pessoas da identificação com Israel? Eu acho que Israel tem muitas funções. Tá? Israel tem a função, né, a minha função, né, eu vim para Israel, né, ideológica, e Herzl, Ben-Gurion, a gente quer construir, né, um país, duas nações, e valores, e declaração de independência, né, a gente pode conversar até amanhã, né, de política israelense, de organizações da sociedade civil que lutam por isso. Israel também tem outra função, né, no mundo muito importante, né, que talvez ela foi criada talvez mais para esse lado e foi desenvolvendo para esse lado mais, né, de valores, que, né, a gente não pode esquecer, né, que teve o Holocausto, que tiveram pogrom, que tiveram que os judeus no mundo por muito tempo sofreram e não tinham um lugar realmente como refúgio. E o Sharansky, né, já que o David mencionou, agora com a guerra na Ucrânia, ele mencionou, quando eu estava, né, na Sibéria, eu não tinha para onde ir. E os ucranianos estavam, né, a frase dele era assim, quando eu estava na universidade, me perseguiam por ser judeu. E hoje o mesmo país, né, a Ucrânia, Israel, para ajudar e para receber os refugiados ucranianos. Então olha como em pouquíssimo tempo, a nível histórico, mudou
né, o lugar. E também acho que a gente não pode, né, como judeus, esquecer esse lugar de Israel. Né? Obviamente, Israel não pode ser só isso, porque só isso também não se sustenta. Mas Israel também tem esse lugar. E eu acho que o perigo, né, do antissemitismo, de afastar as pessoas, né, do sionismo, é também afastar, fazer um pouco, esquecer um pouco a nossa história. Né? Que Israel não surgiu do nada, e não surgiu porque ganhamos uma terra e criamos um país bonitinho e estamos aqui. Surgiu de muitas dores, e que até hoje a gente vê isso, né? Hoje, acho que a guerra da Ucrânia meio que fez a gente lembrar que tem pessoas que não têm lugar para ficar, ou que tem países que do nada tem uma reviravolta importante. E eu acho que a luta, né, essa briga no imaginário do antisionismo, e será que o sionismo é realmente legítimo ou não legítimo, toca também nesse ponto, né? Que quando você fala que Israel não deve existir, ou que não deveria existir, ou que existe uma era errada, né? Traz para nossa imaginar, na nossa lembrança, memórias de, né, lugares não legais na nossa história. E acho que tem que ligar esse alerta. E eu acho, né, que você começou falando sobre tem muitos artistas e pessoas públicas falando, né, aderindo ao BDS e essa narrativa antisionista. Eu acho que aí sim, eu acho que nós como judeus e também personalidades também tem que ter a responsabilidade, né, de se expressar e de falar, né, Israel Israel como Israel é diferente de governos ou de políticas ou de ações, e que, né, agora deslegitimizar Israel pode levar a consequências difíceis com o povo judeu como um todo. E aí, de novo, a ligação entre diáspora e Israel também tem que ser talvez mais forte ou mais interligada. E eu acho que você perguntou, a pergunta final era se afastava pessoas, né, da relação com Israel. Com certeza. Eu acho que tá na moda, né? Digamos, né, em campos mais de esquerda, e tudo é opressor e oprimido, e, né, você só olha o mundo israelense com essa ótica, é uma ótica simplista, é uma ótica pouco profunda, né? A gente gosta de falar de profundo, superficial, e eu acho que, sem dúvida, afasta. E eu acho que, né, de novo, o trabalho do IB, trabalho, né, de ir mais além disso, a partir de uma identidade enraizada. Eu acho que é a maneira de realmente tentar quebrar esses pontos, de mostrar que Israel, você pode se identificar com Israel, mesmo que você não identifique com algumas políticas, e que você pode se identificar com Israel, mesmo que tenha agora uma onda, né, de mensagens falando que Israel não é legítimo, a maneira que Israel tá sendo criado não é legítimo. Eu acho que a melhor maneira de criar essa ponte, só para terminar, aqui eu falei um pouquinho demais, sem dúvida para mim sempre foi as conexões pessoais. Eu acho que quando você vê pessoas em Israel que são parecidas com você e que têm os mesmos valores que você, quando você escuta histórias, né, antigas, seja de guerras em Israel ou de lutas sociais que tiveram em Israel, ou mesmo a questão do Estado, você meio que a discussão se Israel é legítimo, ela meio fica irrelevante, porque você entende de onde vem, você vê pessoas parecidas com você, e você quer fazer parte dessa conversa, né? De alguma maneira, lutar com as pessoas, né, que trazem essa mensagem mais antisionista, e de alguma maneira estão tentando agora, né, tudo hoje em dia, né, briga por like, né, briga por atenção, briga por segundos, né, no seu feed. E eu acho que a gente agora também tem que mudar essa fichinha e começar também também ser mais ativo nessas novas mídias, nessa nova realidade, né, virtual, de informação, de fake news. Acho que acho que é por aí. David, eu quero ouvir você também e também linkar com a próxima pergunta. Tem a ver com isso também, né, essa questão do afastamento, né? Faz algum tempinho atrás você escreveu um texto, né, cujo título era a pergunta: teremos netos sionistas? É um texto que me tocou bastante, eu acho que tocou muita gente, né, porque é uma questão, assim, que aparece, a mim toca principalmente como mãe, assim, e um dos questionamentos dentro do seu texto era justamente como manter o Estado de Israel relevante para os nossos filhos e netos. Então, eu queria que você também, junto com a pergunta, respondesse esse ponto e, em seguida, a partir do seu ponto de vista, claro, e em seguida também quero ouvir o Eitan
Falando um pouco mais sobre, né, como que nascendo no Brasil, tão longe de Israel, e nascendo em Israel, onde é tão óbvio ser judeu, né? Parece que quando você nasce em Israel é mais óbvio. Como que a gente faz com que essa pauta continue relevante? Então, eu queria te ouvir, David, em seguida o Eitan. Legal, Amanda. Bom, primeiro voltando à pergunta do João, né, concordando com o Eitan, sem dúvida, essa questão do anti-sionismo, com a volta de um governo mais de esquerda aqui no Brasil e com um governo de direita, eventualmente em Israel, a gente já viveu, né, João, na universidade, várias situações de uma interdição do sionismo, de uma maneira extremamente preconceituosa, né, extremada, sem nenhuma fundamentação. Então, eu acho que a gente tem tratado isso com muito sucesso, né, tanto que a gente tem aí o IB no campus, atuamos em mais de 50 universidades, grupos de estudo, então, eu acho que é muito com o trabalho de informação, de uma informação trazendo, como a gente falou aqui, mandando a real dos dois lados, mostrando a complexidade, as ambiguidades, dos paradoxos que existem. Eu acho que a gente consegue uma das maiores ferramentas para a gente combater essa tentativa, né? Nem vou dizer que no Brasil a gente tem tanta interdição, a gente tem conseguido aí ter discussões super bacanas, trazendo o sionismo, trazendo Israel para dentro das universidades brasileiras, mas com esse tipo de narrativa, né? Com relação à relevância, né, Amanda, o que eu escrevi, assim, eu vejo, né, eu tenho filhos jovens, né, o que eu coloco é que existem outros temas hoje que se tornam muito relevantes, né, que é o tema de diversidade de gênero, de racismo, de desigualdade social, tudo isso está, o meio ambiente, tudo isso se tornou muito relevante para o jovem. E são temas que não são temas alheios, né, ao judaísmo ou ao sionismo. Mas eu acho que o establishment, vamos dizer assim, judaico oferece, porque não é que ainda oferece, são narrativas para o mundo de 1960, 1970. O mundo mudou. E a gente continua ensinando, contando um sionismo para o mundo que mudou. Então, assim, a gente tem que trazer novas narrativas, novas perspectivas que incluam ou que resgatem, na verdade, né? Resgatem esses temas que são super judaicos e super sionistas também. E a gente legitima isso através do conceito que a gente também tenta praticar bastante no IB, da interseccionalidade. Ou seja, né, poxa, a gente tem nosso coletivo Gavá, né, que é um coletivo LGBTQI+, então a gente traz pessoas que estão do outro lado, que militam nesses outros grupos, né, para dentro do IB, dentro, como eu falei, né, de uma tradição judaico-sionista. Não tem que separar, né, não tem que deixar o judaísmo e o sionismo, né, na porta de entrada para você discutir a questão de diversidade de gênero. Agora, né, o João está aí liderando o grupo Judeidade e Negritude, a gente fez a viagem para Israel com esse grupo, tem um coletivo, estamos fazendo eventos com o Museu Judaico, super legais, tivemos mesas incríveis, né, no Festival de Literatura do Museu Judaico. Então, eu acredito muito para manter o sionismo relevante, a gente tem que resgatar esses temas, esses valores, princípios, que são muito judaicos e sionistas, que são hoje os temas muito relevantes perante a juventude, não só a judaica, né, e também não é, jovens de espírito também, né, que estão vendo um mundo desigual, estão vendo mais desigual ainda, agora depois da pandemia, estão vendo o mundo com crescimento do neofascismo, de nazismo, estão vendo toda a questão do racismo estrutural no Brasil hoje mais evidente. Então, na hora que a gente resgata, como eu falei, porque não é trazer, é resgatar, porque isso é nosso, é muito verdadeiro tudo isso, não é uma coisa que a gente, agora vamos trazer essa questão de meio ambiente para o judaísmo, vamos trazer a questão, né, de igualdade social, isso é tudo judaico também, e sionista, né, como o Eitan lembrou, como começou o Estado de Israel, né, com os kibbutzim e tudo mais. Então, eu acho que dessa maneira, você mostrando para o mundo de hoje, nem para colocar isso num nível demográfico, né, trazendo para o mundo de hoje, essas temáticas que são relevantes para o mundo de hoje, mostrar que isso é judaico e sionista, você consegue, né, dar uma outra dimensão
para o judaísmo e para o sionismo e mantê-lo super relevante, né? Porque a gente tem, né, iniciativas em Israel que são incríveis em cima dessas temáticas. A gente poder mostrar isso, olha que rola, tem uma troca, né? E no Brasil também, quer dizer, a gente promover essa troca. Olha, como é que Israel lida com a questão do racismo, né? Com os imigrantes que vêm lá, né, da Etiópia ou de outros países, ou imigrantes ilegais que vêm da África para Israel. Como é que Israel lida com isso? Como é que Israel lida com a diversidade de gênero? Tel Aviv é uma beleza, em Jerusalém, como é que rola, entendeu? Ou na Palestina, como é que rola? Em Ramallah é uma coisa, né, em Belém é outra, enfim. Então, a gente trazendo essa temática e discutindo essa temática e fazendo esses paralelos entre Israel e o Brasil, mostrando que a gente tem um olhar mais para o todo e não apenas para o nosso umbigo, né? Eu acho que a gente consegue manter, como eu falei, o judaísmo e o sionismo, que eu vejo totalmente interligados, mas relevantes aí nos corações e mentes do nosso pessoal. Eu li também o texto do David, né, se nossos netos, né, vão ser sionistas, e eu acho que essa é uma pergunta para a geração atual, para a geração atual, né, de pais que estão agora, né, entrando nessa função de liderança na comunidade judaica, que é meio que tá na mão deles, eu acho também a responsabilidade, né? Eu acho que eu sempre comparo meus pais, né, cresceram na Argentina, em Buenos Aires, e eles saíram do colégio do Fundamental 2 com o hebraico perfeito. O hebraico de hoje deles, os dois, veio do colégio. E você pode ver hoje, nos últimos anos, os colégios no Brasil, cada vez mais tem menos horas de estudo de hebraico, e menos horas de estudo de judaicos, e menos horas de estudos sionistas. E cada vez mais tem menos profundidade, e isso, quem tem a responsabilidade de lidar com isso são os pais. E são os pais que estão nos conselhos, são os pais que decidem onde investir o seu tempo, o seu dinheiro e os seus recursos. É a mesma coisa com as comunidades. Então, esse é um caminho que está acontecendo. Por outro lado, por exemplo, quando eu fiz a Aliança em 2015, não existia o IB. Tipo, o IB, né, não existia. Que agora existe. Então, também tem pessoas, na verdade, que sim estão querendo trazer e querendo realmente criar uma identidade maior sionista e uma comunicação e uma conexão maior com Israel. Então, eu acho que será que teremos, né, sionistas? Olhe para os pais, né? Depende de vocês. Depende de vocês realmente investir nisso, esforçar nisso, entender a juventude e trazer eles para perto, né? Como tudo. E eu acho que, você falando para mim, né, que eu cresci no Brasil e vim para Israel, eu acho que a minha história é muito parecida talvez com o David, né? Eu tive a sorte de cair numa família muito sionista, muito engajada, e que meus dois pais, tanto na sinagoga como na vida, né, nos colégios que minha mãe trabalhou, se importaram muito em realmente trazer esses pontos. E fazer que a minha, né, existência como ser humano, como haitiano, como judeu, passava pelo meu sionismo também. E eu fiz aliá, mas meus irmãos não fizeram aliá, mas ao mesmo tempo a gente conversa sobre Israel e faz parte de cada um, né, nos seus gostos e valores, nessas coisas que cada um se envolve. Obviamente, futebol junto a nós três. E eu acho que e se eu juntar um pouquinho que eu comecei no começo, né, que fazer aliá ou morar em Israel não é suficiente para a prática sionista. E isso vale para quem não, né, para quem mora fora de Israel na diáspora e faz aliá ou não, e também para quem nasce em Israel. E eu acho que essa é uma discussão também muito interessante também de se fazer, né, como você pratica o sionismo sendo israelense 100% de Tzabar, né, porque você tem uma linha tênue entre, né, você ser um cidadão e ser um cidadão sionista, né? O que isso é diferente aqui para um israelense normal? Acho uma discussão tipo, muito interessante, acho que talvez para outro podcast. Mas eu acho que, sem dúvida, a prática sionista, né, ela vem interligadíssima com a nossa criação, com os valores que são passados para a gente, com exemplos que a gente vê, pessoais que a gente vê, e que gera, né, que forma as pessoas, e que a partir da formação das pessoas, as pessoas vão começar a agir, vão começar a escolher onde vão colocar seus esforços e o seu tempo, e que livros vão ler, que música vão escutar,
e onde vão atuar. Indo para os finalmente aqui, né? A maioria das pessoas que ouvem a gente, né, que escutam o nosso podcast, estão na diáspora. E queria ouvir de vocês, então, qual vocês acham que é o papel da diáspora na manutenção do sionismo e na luta por um Estado de Israel, por um Estado judeu melhor? Olha, João, como a gente já falou aqui bastante, né, essa interligação, interdependência entre Israel e a diáspora, né, e eu estava lendo aí um livro do rabino lá do Jonathan Sachs, né, ele fala que você tem assim uma visão que fala assim, não, se você quer ser sionista, você tem que vir para Israel, né, outra visão é falar assim, não, cara, eu moro aqui em São Paulo, tá tudo certo aqui, eu não preciso ir para Israel para manter meu judaísmo, né, minha judaicidade, então eu vou ficar aqui, está tudo certo, né? E aí fala, não, tem que ter uma terceira aí opção, né? Que é a que a gente está falando aqui da integração, né? E da interdependência, e ele traz um conceito que eu achei muito interessante, que o Israel, talvez até os anos 70, 80, era um Israel da sobrevivência, né? Talvez até a Guerra de 67, né? Que o principal preocupação é, putz, será que Israel vai dar certo, né? Será que Israel vai conseguir sobreviver numa região tão hostil, né? Com tantos vizinhos inimigos e tal? E talvez a partir de 67, 70, né, os caras falam, bom, já não é uma questão de sobrevivência. Então, a questão passa a ser, tanto em Israel, na diáspora, é uma questão de continuidade. Então, é uma chave que tem que mudar, né? E muitas vezes também a gente fala, não, porque Israel, a gente fala, né, a gente escuta muito isso, é o nosso seguro, né? Se der tudo ruim aqui, a gente tem para onde fugir, e infelizmente, né, até o Estado judeu, que foi a obra de Herzl, foi isso, né? Que ele falou, o problema do antissemitismo a gente resolve com o Estado judeu. Essa foi a base de Herzl, né? Só que a gente está vendo que não resolveu, né? Infelizmente, a gente continua com o antissemitismo, né? E então, o que está acontecendo? Eu acho que tem que mudar essa chave, né? De Israel hoje já não é uma questão de sobrevivência, né? Acho que, enfim, muito difícil, acho que Israel desaparecer, pelo menos no horizonte próximo, mas é uma questão, qual Israel que a gente vai querer construir? Qual é a continuidade desse Israel, né? E qual é a continuidade dessa diáspora e como elas vão se relacionar? E talvez agora a gente está vivendo um momento um pouco extremo, né, que a gente falou no começo da entrevista, que Israel, basicamente, está querendo ser um Estado, né, só para alguns judeus, não para todos os judeus. Então, é um Estado judeu desde que você concorde com as definições A, B, C e D, senão não vai ser um Estado judeu para você. Isso é gravíssimo, né? Então, esse tipo de discussão, como a gente falou aqui no começo, as entidades, né, judaicas americanas mais importantes falam, peraí, cara, Israel é meu também. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento crítico que nada acontece por acaso, eu acho que de uma reflexão muito importante da diáspora e da sociedade civil israelense de pensar isso, escuta, como é que a gente vai se relacionar? Dá para ter um Estado de Israel que fala, não, eu moro aqui, eu fiz exército aqui, eu voto aqui, então aqui vai ser o governo que eu quiser e a diáspora que se dane, né? E a diáspora fala, bom, então vocês que se danem, eu não preciso de você também, não vou mais, né, contribuir com Israel, vou ficar aqui na minha, vou ajudar as minhas escolas, minhas sinagogas, meus clubes, e cada um por si, está tudo certo, entendeu? Eu acho que isso não é inviável, né? Eu acho que, como eu falei, existe essa interdependência, essa interdependência, essa relação muito próxima entre os dois. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento agora muito apropriado de a gente fazer essa reflexão mais profunda, né? De qual Israel que a gente quer, qual é a diáspora que a gente quer e como é que a gente vai se relacionar. E eu acho que a gente vai ter que encontrar uma solução para isso, né? E eu acho que o caminho é esse, né? Talvez Israel como um lugar que até ajude a diáspora a manter o seu judaísmo aceso, né? Israel pode ser como um centro, né, de cultura, de tradição, de aprendizado, né, para a diáspora manter o seu judaísmo, o seu sionismo, né, e ao mesmo tempo a diáspora também servir Israel, né, como uma base aí global de apoio, de sustentação. Então, eu vejo meio um pouco por aí essa relação. Eu acho que, assim, seguindo um pouco a linha, que é, não sei, para onde me guia quando eu falo de sionismo, né, que eu falei sobre sionismo, né, de prática e de chamada para ação, chamamento, eu gosto muito dessa palavra,
eu acho que, né, sionismo, especialmente fora de Israel, né, na diáspora, para mim tem que ser muito tratado também a nível de impacto, tá? Eu acho que é difícil essa palavra, porque também as pessoas, então eu dou dinheiro para alguma organização de Israel, então acabou, né? Sou um sionista de carteirinha e acabou. Eu acho que impacto se faz em muitos níveis, né? E por que eu digo impacto? Porque, né, você pode ser uma pessoa que gosta de Israel, acha legal, apoia, mas o quanto realmente isso te faz sionista também é uma pergunta também que, não sei, eu sinto um pouco vazio, né? Tipo, qualquer pessoa pode gostar de muitos lugares e o que faz, né? Acho que você também pode gostar do Canadá e achar muito legal a história do Canadá e acho que a relação é outra, né? Eu acho que a nível impacto, né? Para ter impacto, acho que por um lado tem que ter relação, tem que ter conhecimento, tem que ter conexão, né? Que passa por um lado que é mais do racional, passa pela emoção, passa pela transcendência. É, e aí acho que chega na questão do impacto, que é uma pergunta difícil para mim a nível, né? Eu estava na diáspora, eu fiz aliar justamente procurando na minha vida pessoal ter mais impacto. Mas eu acho que a diáspora, como o David disse, agora tem que ter uma mudança também na atitude, e passa também, como também o David falou na resposta anterior, na atualização da narrativa e na atualização do que é Israel hoje e quais são os israelenses hoje, que é muito diferente do que era 20 anos atrás e 40 anos atrás. E a partir dela, né, da conexão, do conhecimento, é buscar vias de impacto. E vias de impacto passam por educação, vias de impacto passam por conexão pessoal ou mesmo institucional, né, com organizações civis e com lutas aqui em Israel que são muito importantes. E tem um jovem que eu acho que hoje ele virou rabino, que eu vi um TED dele falando nos Estados Unidos, falando que Israel tem que aprender com a universalidade da comunidade judaica da diáspora, e a comunidade judaica da diáspora tem que aprender com a particularidade de Israel. E que eu acho que é muito legal, né? Eu acho que Israel tem muito a aprender com a comunidade judaica da diáspora. Eu acho que a diáspora tem muito a aprender ou realmente a se relacionar e se identificar com Israel. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que Israel não vai ser a judaica do Brasil, assim como o Brasil não vai ser Israel. E a gente tem que aprender essa relação de independência e como a gente pode um elevar o outro. Eu acho que a judaica da diáspora, quando ela entender que ela tem muito a dar para Israel, eu acho que vão se criar novas vias de impacto também. E eu contar aqui uma anedota muito legal. Quando eu comecei o exército, né, sempre as primeiras semanas ali, eu tava, né, choque total, você não entende nada. Ninguém entende nada, não só eu, né? Ninguém entende nada. E tem muita, né, da onde você conta de onde não sei o quê. E você contava, né, vim do Brasil, cresci no movimento judaico-sionista e estou aqui, né, a propósito. O primeiro de tudo, os caras não entendiam. O que você está fazendo aqui? Tipo, os caras falavam, eu trocaria tudo para estar nas praias do Brasil, Morro de São Paulo, Jericoacoara, né, que são os pontos principais agora israelenses em Israel, no Brasil. Mas depois, quando muda a chavinha, acho que tem muita inspiração também, essa troca de caraca, você morou no Brasil, mas você sabe as músicas israelenses, você tá ligado ao que tá acontecendo aqui na política, e você decidiu vir para cá, e acho que isso inspira muito o israelense, e a cultura israelense. Eu acho que essa pode ser uma via de impacto interessante de se fazer, e eu acho que é uma via que a gente não pode perder, assim como o David falou, é muito fácil você, eu cuido do meu, né, minha sinagoga, minha escola, meu clube, e acabou. E a via talvez mais complexa é essa, do impacto, da relação com Israel de hoje, da educação sionista moderna, que ela é complexa, e ela é plural, e ela é de diferentes caminhos. E eu acho que a gente não pode desistir, acho que a gente tem que continuar ali batalhando e martelando para realmente, como o David talvez escreveu, ter continuidade sionista também, e que eu acho que ela só vai elevar tanto para onde Israel vai ir, e para onde a comunidade judaica também vai, os seus caminhos também tem seus desafios pessoais. Gente, foi um prazer recebê-los aqui. Acho que essa é uma conversa essencial. Que bom que ela está acontecendo.
e acho que o IB tem sempre criado espaços, né, nas diversas mídias possíveis, espaços físicos ou virtuais possíveis para que questões como essas e outras importantes sejam discutidas. Então, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. A gente que agradece, muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer, é sempre um prazer. E parabéns pelo trabalho realmente do IB. E também, se pessoas querem continuar a discussão, a conversa, estou disponível. De verdade, é um prazer. Com certeza, então, vamos te contatar de novo mesmo. Sejam sempre bem-vindos, né? E, para quem está ouvindo a gente, conversamos hoje com David Dizenbrook, que é presidente do Instituto Brasil-Israel, e o Eitan Gottfried, que fez Aliyah e vive em Israel aí desde 2014. Muito obrigada e até a próxima quarta. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.